Bem-vindos ao Mediaula, módulo de cirurgia geral. Nosso tema da aula de hoje, pós-operatório. É um tema bastante importante, é um tema cobrado em pelo menos 5% das questões dos concursos de residência. A gente vai falar aqui de alguns subtemas importantes dentro desse assunto. A gente vê com frequência questões dentro de todos eles. Controle hidroeletrolítico, nutrição pós-operatória, profilaxia do tromboembolismo venoso, cuidados respiratórios e algumas complicações respiratórias e o controle glicêmico pós-operatório. Começando pelo controle hidroeletrolítico, a primeira coisa que a gente precisa saber é quais são as necessidades diárias. Necessidade diária de água, ela varia de acordo com a idade do indivíduo e também de acordo com o sexo. Nos adultos, em média, de 35 a 40 ml por quilo por dia, normalmente 35 para as mulheres, 40 para os homens. Isso está relacionado com massa muscular, com conteúdo de água corpórea, que é maior nos homens do que nas mulheres. Ao avançar da idade, acima dos 55 anos, a gente já vai considerar valores em torno de 30 ml por quilo por dia, e acima dos 75 anos de idade, limitar a 25 ml por quilo por dia. Com o envelhecimento, a gente perde massa magra, perde musculatura, a composição corpórea se modifica, a gente tem menos água corpórea e também menor necessidade hídrica diária. Necessidade de sódio, ela está entre 1 e 2 mEq por quilo por dia. A necessidade de potássio é de aproximadamente meio a 1 mEq por quilo por dia. E glicose, para evitar o catabolismo proteico, para minimizar o catabolismo proteico, a gente precisa de algo entre 100 e 200 gramas por dia. E a gente tem que também avaliar quais são as perdas que a gente vai ter. A principal, a mais óbvia, aquela mais fácil da gente avaliar, é a diurese, que a gente considera como adequada num pós-operatório, uma diurese entre meio a 1 ml por quilo por hora. A gente também tem que avaliar as perdas insensíveis, evaporação pela pele, evaporação na respiração. São coisas que a gente tem uma dificuldade enorme de quantificar. Na maioria das situações, varia algo como 800 a 1.200 ml por dia. Mas isso vai ser muito afetado pela temperatura corporal, pela temperatura ambiente, pela frequência respiratória, Com o aumento da temperatura corporal, eu aumento mais ainda aquela perda insensível. Se eu tenho uma temperatura entre 38,4 e 39,4, eu aumento mais 500 ml de perda. Se eu tenho uma temperatura acima dos 39,4, eu já subo isso aí para próximo de 1.000 ml por dia a mais do que aquela média de 1.000 que eu já tenho. Se eu estou num ambiente muito quente, temperatura entre 30 e 35 graus, eu adiciono mais 500 ml à minha perda. Se eu estou num ambiente com temperatura acima de 35 graus, eu tenho mais 1.000 ml de perdas. Se eu tenho uma frequência respiratória muito elevada, acima de 35, um paciente bastante taquipneico, eu já vou ter mais 500 ml de perda. Então, é claro, a gente tem que ir somando todas essas perdas e compensar isso naquela soroterapia que a gente vai fazer. Além disso, outras perdas que a gente pode mensurar, perdas de secreções, a gente tem que avaliar, quantificar e não só repor o volume, mas repor também os eletrólitos. Aquela perda insensível lá pela evaporação, ela é principalmente de água livre de eletrólitos. Aqui não, a gente tem uma importância muito grande dos eletrólitos nesse conteúdo, não é só a perda hídrica. O suco gástrico normal, ele tem um teor de 20 mEq por litro de sódio, 10 de potássio, 120 de cloro, ácido clorídrico, hidrogênio e cloro. E não tem bicarbonato. Ao contrário, perder suco gástrico
é igual ganhar bicarbonato. Eu estou perdendo ácido, eu desenvolverei uma alcalose metabólica. O suco gástrico de baixa acidez, né, o paciente sendo tratado com inibidor de bomba, por exemplo, ele já vai ter um nível bem maior de sódio, um pouco maior de potássio, menor no cloro e já vai haver algum bicarbonato nessa perda. Suco pancreático, bastante sódio, bastante bicarbonato, menos cloro, menos potássio. A bile também é rica em sódio, em cloro, um pouco menos no bicarbonato. Secreção do intestino delgado proximal, cloro, sódio, né? Bicarbonato também é importante nessa perda. Ilho distal e seco já diminui a importância do sódio, diminui a importância do cloro, mas o bicarbonato ele se permanece importante. E nas fezes diarreicas, a gente costuma perder muito sódio, perder muito cloro, perder muito bicarbonato. Então a gente tem que, claro, ninguém vai decorar isso aqui, não é para se decorar, a gente vai às vezes ter uma questão onde relaciona a secreção sendo perdida ao distúrbio eletrolítico que poderá acontecer. Por exemplo, me lembro de uma questão, falava de uma ileostomia, então era a perda do íleo distal, levando o paciente à perda de potássio e perda de bicarbonato. Né? Mas não falava para você quantificar as coisas, obviamente, mas eu estou perdendo numa secreção do intestino delgado distal muito potássio, muito bicarbonato, além da água. Questão do PSU 2019. Adulto de 76 anos, sexo masculino, 63 quilos, doença cardíaca e renal, submetida a colecistectomia laparoscópica, procedimento de 2 horas de duração, sem complicações anestésicos-cirúrgicas, considerando-se as necessidades diárias de água e de calorias, de eletrólitos desse paciente, assinale a alternativa correta em relação aos itens da hidratação venosa a ser administrado no pós-operatório imediato. Então, a gente vai pegar um paciente de 76 anos que pesa 63 quilos e vamos fazer os cálculos dessas necessidades. O paciente precisa de 25 ml por quilo por dia de água, portanto, algo em torno de 1.575. Lembre, falei que ele necessita de 100 a 200 gramas de glicose para evitar o catabolismo proteico. A necessidade de sódio varia de 1 a 2 mEq por quilo dia, portanto, entre 63, que é o que está na questão, e 126. E a de potássio varia de meio a 1, algo entre 31,5 e 63. Portanto, tenho duas respostas nessa questão. Primeira vez que eu olhei essa questão, eu achei isso. Desatenção. Tem uma palavrinha importante aqui, ó. Imediato, pós-operatório imediato. O paciente saiu do centro cirúrgico, está indo para a unidade de internação. Eu não vou dar glicose para esse paciente no pós-operatório imediato, assim como eu não vou dar potássio para esse paciente. Eu preciso de água e de sódio. No primeiro dia de pós-operatório, eu ofereço os 100 gramas de glicose. Se a diurese está adequada, eu ofereço o potássio. No segundo dia de pós-operatório, eu já aumento a minha glicose para os 200 gramas. Isso se o paciente já não tiver retomado a alimentação. Então, portanto, ele me pede a correta e só tem uma. É o sódio. Potássio eu não vou oferecer para esse paciente, porque a questão deixou claro, pós-operatório imediato. Mas a gente passa rápido na questão. Eu passei batido nisso. A primeira vez que eu olhei essa questão, passei batido nisso. Depois eu passei, eu olhei, reli, eu identifiquei. Tá? Por mais que a gente esteja acostumado, sempre tem uma pegadinha numa questão e que é muito fácil a gente embarcar. Então a gente tem que parar na questão, a gente tem que ler com calma, a gente tem que marcar aquelas coisas que são mais importantes para a gente responder a questão, não deixar passar uma palavrinha escondida que faz a gente errar. Sobre a nutrição, né, a oferta de nutrientes, a terapia nutricional no pós-operatório,
Primeira coisa que eu preciso é avaliar o estado nutricional. Tema de outra aula, porque a avaliação do estado nutricional não é agora no pós-operatório. Eu faço a avaliação do estado nutricional antes. Eu preciso saber se meu paciente ele é nutrido ou desnutrido. Se ele for desnutrido, eu tenho que começar a terapia nutricional antes de ser operado. Né? Lembrem lá, 7 a 10 dias antes. Isso é lá da aula de pré-operatório. E se eu comecei lá, eu vou manter agora. Da mesma maneira, ou às vezes com alguma modificação, dependendo da particularidade. Comecei com uma dieta com suplemento oral, e agora o paciente está operado, tem uma anastomose, vai ter ilho pós-operatório, não vai tolerar a dieta, mas eu coloquei uma jejunostomia. Eu vou modificar de suplementação oral para alimentação por jejunostomia, mas eu comecei antes, eu vou manter agora, de alguma forma, a minha terapia nutricional. Mas se eu tenho um paciente que eu classifiquei antes como bem nutrido, não foi indicada a realização de nenhum preparo pré-operatório nutricional, é a partir de agora que eu vou me preocupar com isso. O paciente vai ter algum tempo de jejum pós-operatório. Se ele é bem nutrido e eu espero que ele retome a alimentação adequada, não basta voltar a alimentar, ele tem que ter um aporte nutricional adequado em no máximo uma semana, eu não preciso me preocupar por enquanto. Mas se eu tenho, no meio do caminho, eu percebo que o paciente não está evoluindo bem, ele não vai retomar a alimentação adequada em até uma semana, eu não vou esperar, eu já vou indicar suporte nutricional antes. Muitos pacientes vão ter um ilho adinâmico pós-operatório prolongado, né, por manipulação do trato digestivo, por alguma complicação pós-operatória, né, um hematoma, algum sangramento, algum abscesso intracavitário, que vai prolongar esse período que o paciente não vai tolerar a dieta. Às vezes ele tem uma anastomose, que eu quero preservar aquela anastomose, evitar que tenha trânsito por aquela anastomose para minimizar o risco de uma fístula, né? É uma anastomose que me deu dúvida, então eu vou às vezes querer não alimentar meu paciente por via oral, mas eu posso ter uma sonda colocada, posicionada além do ponto da minha anastomose para conseguir fazer a nutrição adequada. Né? Eu tenho que pensar em que tipo de dieta meu paciente tolerava antes, que tipo de dieta ele vai tolerar agora. Às vezes eu preciso, por uma questão específica do procedimento, mudar bastante a dieta do paciente. Por exemplo, uma cirurgia para refluxo gastroesofágico. Eu vou ter a confecção de uma válvula contra o refluxo. É esperado que o paciente tenha disfagia por 3, 4 semanas, não tolere alimentos sólidos, tolere no máximo alimentos líquidos apastosos durante 2, 3, até 4 semanas. Então, sempre que eu tenho uma situação que dificulte o paciente a retomar a alimentação adequada em até uma semana, no paciente nutrido, eu tenho que pensar na terapia nutricional. No desnutrido, é sempre, sempre, sempre necessário iniciar antes, caso seja uma cirurgia eletiva, eu tinha que ter iniciado antes de 7 a 10 dias antes da operação e mantida essa terapia nutricional no meu pós-operatório. Tenho que entender das necessidades diárias, né? Necessidades de calorias no indivíduo adulto é algo entre 25 e 30 quilocalorias por dia, né? Por quilo por dia. 25 a 30 quilocalorias por quilo por dia. As necessidades de proteínas são da ordem de 1,5 gramas de proteína por quilo por dia. E as necessidades de carboidratos, de açúcares, de glicose especificamente, né? Para o metabolismo cerebral, para o metabolismo miocárdico, a principal fonte energética para esses dois órgãos é a glicose. A gente precisa entre 100 e 200 gramas de glicose por dia. Uma questão bem direta do IAMPS 2019. No cálculo de estimar a necessidade nutricional diária em paciente cirúrgico, utiliza-se comumente a seguinte regra de bolso. Proteína, 1,5 grama.
caloria entre 25 e 30. Alternativa C, proteína 1,5, caloria 30 quilocalorias por dia. Certo? Bem direta essa questão. Profilaxia de tromboembolismo venoso também é algo bastante importante e que deve começar lá atrás, no pré-operatório. Primeira coisa para fazer profilaxia de tromboembolismo venoso é quantificar risco. Não preocupem com esse quadro, com esse monte de letrinha pequena, tá? Preocupa só com isso aqui, ó, score de Caprini. Score de Caprini é um dos vários scores de quantificação de risco de tromboembolismo venoso que a gente pode adotar na quantificação de risco. Todos eles têm a mesma lógica. A gente atribui pontos diferentes para diversos fatores de risco, soma esses fatores de risco que o indivíduo tenha, quantifica e define que tipo de intervenção a gente deve fazer. Então, aqui nós temos vários fatores que contribuem com 1 ponto, vários fatores que contribuem com 2 pontos, com 3 pontos e aqui com 5 pontos, tá? Então, por exemplo, uma paciente jovem, 30 e poucos anos, né, mulher, 30 e poucos anos, IMC de 27, vai se submeter a uma cirurgia de hérnia incisional e tem na história familiar a mãe que teve uma trombose num pós-parto, né? IMC acima de 25 é 1 ponto. Uso de anticoncepcional oral é mais 1 ponto, 2 pontos. A cirurgia que ela vai submeter é uma cirurgia aberta ou laparoscópica com duração acima de 45 minutos, mais 2 pontos. E a história familiar nos deu mais 3 pontos. Indivíduo com 7 pontos no risco. Eu passo para a etapa seguinte. 5 ou mais pontos nos meus fatores de risco. É uma paciente de alto risco. Ela não é uma cirurgia oncológica, ela não tem contraindicação à heparina. O risco de sangramento é habitual. Eu vou fazer o que está no meu quadrinho aqui, que é heparina mais compressor pneumático. Então vamos falar de cada uma dessas coisas, né? A gente quantificou com qualquer um dos scores, dos vários scores. Eu citei Caprini porque é aquele que a gente adota no nosso serviço. Ele é o recomendado atualmente pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, mas outros scores podem também ser adotados, né? Mas independente daquilo que a gente for adotar como quantificação, as medidas são basicamente as mesmas. Deambulação precoce é a mais importante de todas. Todos os níveis de risco de tromboembolismo venoso têm indicação de deambulação precoce. Lembre da tríade de Virchow, que é o que leva à formação da trombose venosa: lesão do endotélio, estase venosa e estado de hipercoagulabilidade. Todo paciente pós-operado tem um estado de hipercoagulabilidade. Se ele fica imóvel no leito, ele vai ter estase venosa. Basta uma pequena lesão endotelial para começar a trombose venosa profunda, e que normalmente, a grande maioria das vezes, é nos membros inferiores. O retorno venoso ele é estimulado pela contração da musculatura da panturrilha. Então, o fato do paciente caminhar ajuda e muito no retorno venoso, em diminuir a estase venosa nos membros inferiores e contribui expressivamente para reduzir o risco de tromboembolismo venoso. Então, importantíssimo isso. Mas nem todos os pacientes poderão andar, por diversas razões. Às vezes é uma cirurgia ortopédica e tem imobilização do membro inferior, né? Ele vai ter uma dificuldade muito grande de deambulação, por mais que ele ande com muletas. Uma perna só vai estar trabalhando, a outra não, né? Então, assim, tem outras situações que o paciente não pode sair do leito, ele é acamado, ele já era previamente acamado por um Alzheimer, por exemplo, né? E a gente vai ter que adotar outras medidas que vão, em parte, substituir essa ação da musculatura da panturrilha. Uma delas é isso aqui, é o compressor pneumático intermitente. Isso já é indicado para pacientes de baixo risco. Tirando os pacientes de muito baixo risco, onde apenas
o caminhar precoce é indicado, para os pacientes de baixo, médio e alto risco, isso aqui pode estar indicado. O compressor pneumático intermitente, ele tem várias bolsas de ar que se inflam de distal, ela infla o distal com as outras vazias, ela comprime as veias naquela região, aí ela começa a comprimir o de cima, relaxa o de baixo, depois ela começa a comprimir o mais de cima, relaxa o anterior, né? Tem só para o nível do joelho, tem outras que vêm até a coxa, mas independente disso, o mecanismo de ação é esse. Ele vai gradualmente aumentando a pressão nos segmentos de distal para proximal, empurrando o sangue de volta para o tronco do paciente. A gente já inicia o uso disso antes da operação. O paciente deita na mesa cirúrgica, a gente já coloca um compressor pneumático. Ele usa durante todo o procedimento cirúrgico e enquanto ele estiver deitado no leito, ele fica com isso. Facilmente removido para o paciente poder sair do leito, andar e tudo. À noite, a gente coloca de volta. Tem pacientes que, além do compressor pneumático, têm indicação do uso de alguma medida farmacológica, de uma heparina, seja a heparina convencional ou, mais comumente, as heparinas fracionadas, enoxaparina, por exemplo. Né? Facilidade das heparinas fracionadas é a dose, que é dose única. A heparina convencional a gente faz em 2 ou em 3 doses, dependendo do nível de risco do paciente. Os pacientes de médio risco, a gente vai usar 2 vezes ao dia, 5.000 de heparina convencional 2 vezes ao dia, e nos pacientes de alto risco, 5.000 3 vezes ao dia. Mas a enoxaparina, por exemplo, uma única dose de 40, independente do nível de risco do paciente. Né? Se ele é de nível médio ou alto, a gente pode adotar a heparina. Paciente de nível médio, a gente vai adotar ou a heparina ou o compressor pneumático. Pacientes de alto risco, a gente deve fazer as duas coisas se o paciente não tiver contraindicação a uma ou a outra. Por exemplo, o compressor pneumático eu não posso usar no paciente que tenha doença arterial dos membros inferiores. E às vezes eu tenho contraindicações formais à heparina, né? No paciente que teve um sangramento do sistema nervoso central muito recente, por exemplo, eu não posso usar a heparina. Então eu tenho que, às vezes, excluir algum método por razões particulares do paciente. Mas o que eu preciso aqui é entender essa lógica. Eu preciso deambular precoce, algumas medidas farmacológicas e algumas medidas mecânicas que vão contribuir para minimizar o risco de trombose e de embolia pulmonar. Questão do PSU em 2018 sobre o tromboembolismo pulmonar pós-operatório. É errado afirmar. Alternativa A afirma que a maior parte dos casos tem sintomatologia exuberante e é diagnosticada clinicamente. Não é. Infelizmente não é. Muitas vezes o paciente tem um tromboembolismo pulmonar subclínico ou minimamente sintomático. A gente às vezes confunde aquela discreta taquipneia que o paciente apresenta com uma taquipneia de origem infecciosa ou uma pneumonia ou uma atelectasia pulmonar, estado febril, alguma coisa que a gente não relaciona claramente com embolia pulmonar. Tem, claro, aqueles casos que são muito evidentes, né, que tem clínica exuberante, mas esses são minoria. E muitas vezes a gente vai precisar de exames específicos para fazer diagnóstico. A gente vai precisar de angiotomografia ou de cintilografia pulmonar para dar o diagnóstico ou excluir o diagnóstico de tromboembolismo pulmonar. Então, pedir é o errado está aí. Mas vamos seguir nas outras alternativas. Alternativa B fala que pode ser fatal já na primeira manifestação, sim. Às vezes um trombo muito grande oclui o tronco da pulmonar, o paciente morre. Corpo pulmonar, ele morre. Fácil. Né? Alternativa C nos fala que dentre os sintomas associados estão dispneia, taquipneia e ou dor torácica. É o quadro típico, né? O quadro clínico completo. O paciente ele sente dor torácica
que muitas vezes ela é descrita como ventilatório dependente, a dor pleurítica. Ele tem dispneia, ele tem taquicardia, e tudo isso pela repercussão de troca gasosa e também por repercussão hemodinâmica. Alternativa D nos fala que o uso de contraceptivos orais aumenta o risco de sua ocorrência, isso está lá na avaliação de risco. Contraceptivos orais e terapia de reposição hormonal, né, aumenta e muito o risco de tromboembolismo venoso, pedia o errado, né? Alternativa A. A clínica do tromboembolismo pulmonar, ela muitas vezes é uma clínica pobre, o paciente tem muito pouca repercussão e vai piorar depois, né? Então é importante a gente estar atento, a gente ter um alto nível de suspeição para qualquer paciente cirúrgico que tiver com taquipneia, com dispneia, com aumento da frequência cardíaca. A gente tem que pensar sempre na possibilidade de tromboembolismo pulmonar. O FRJ 2018, mulher, 62 anos, 24 horas após artroplastia de joelho. Lá no score de Caprini, a artroplastia de joelho dá 5 pontos. Por si só, artroplastia de joelho e de quadril já justificam profilaxia combinada. Por si só, já dá 5 pontos, independente de outros fatores de risco, tá? O fator de risco, é dos fatores de risco assim, mais importantes. É das cirurgias que mais tem trombose e embolia pulmonar, passa de 50%. Então, 24 horas após a artroplastia de joelho, evoluiu subitamente com dispneia e dor pleurítica à direita. Cirurgia de alto risco, quadro clínico típico, evidente, tá? Exame físico lúcida, taquipneica, em ar ambiente, frequência cardíaca um pouco aumentada, 110. Pressão arterial está razoável, 100/60. A ausculta respiratória normal, isso é bastante característico. O paciente tem a ausculta absolutamente normal, a gente não detecta muita coisa no exame específico pulmonar. Eletrocardiograma, com taquicardia sinusal, bloqueio de ramo direito, de primeiro grau. E a radiografia de tórax que é mostrada, né? É isso aí, olha. Uma imagem em cunha, que a gente pode até confundir com uma imagem pneumônica, uma pneumonia pegando um segmento pulmonar, mas na verdade isso aqui é um infarto pulmonar. Um ramo da artéria pulmonar ocluiu e gerou a isquemia de todo esse segmento pulmonar. É um infarto pulmonar. Essa é a imagem típica. Tá? Então, qual é o diagnóstico dado para esse paciente? Embolia pulmonar. Isso é uma questão que foi, acho que, relativamente simples da gente entender. Com relação a cuidados respiratórios, é muito comum, especialmente no paciente que é submetido à cirurgia torácica ou cirurgia abdominal alta, especialmente se por toracotomia ou por laparotomia, o paciente tem muita restrição ventilatória, por causa de dor e às vezes por causa da imobilidade. O paciente fica mais restrito no leito, a posição que ele adota, às vezes deitado de costas no leito, causa diminuição da aeração dos segmentos posteriores e mais inferiores dos pulmões. Isso tudo leva à atelectasia. A atelectasia é a complicação respiratória mais comum no pós-operatório e extremamente ligada a isso, dor e mobilidade. É fundamental que a gente trate dor, não é por uma questão pura de conforto para o paciente. A dor atrapalha o paciente a sair do leito. Sair do leito, a gente já viu, é medida para prevenção de tromboembolismo. Sair do leito é medida para prevenção de atelectasia. O paciente com dor, ele tem um ilho adinâmico prolongado, né? Então, é deletério para o paciente. A gente tem sim que tratar a dor, a gente tem sim que se preocupar com isso. Não é uma questão de conforto, é uma questão de minimizar o risco de complicações pós-operatórias. Tirar o doente do leito, importantíssimo. A gente está cansado de ver o paciente chega no quarto num pós-operatório tranquilo, a enfermagem não quer que o paciente saia da cama. Quando é o contrário, a gente tem que tirar o paciente da cama o mais precoce possível para evitar tromboembolismo venoso, para evitar a atelectasia, para evitar a retenção urinária e assim por diante.
E naqueles pacientes que a gente acaba tendo um maior risco de desenvolver a telectasia, e a telectasia, num segundo momento, pode ter infecção secundária, uma pneumonia secundária, a gente pode usar fisioterapia e instrumentos simples. Às vezes eu não preciso do fisioterapeuta, mas o uso apenas do espirômetro de incentivo me resolve na maioria das vezes. Questão de 2020 da UFPR, né? Universidade Federal do Paraná. A principal causa de febre pós-operatória nas primeiras 48 horas pós-cirúrgicas é, gente, essa questão. Enunciado muito parecido. A gente vê ano após ano. Muda de concurso, mas essa questão, ela sempre se repete. Febre nas primeiras 48 horas de pós-operatório. Todos os concursos aparecem e tem sempre a mesma resposta. Atelectasia. Febre com 48 horas de pós-operatório é igual a atelectasia. Essa é uma questão que ninguém pode errar. Febre nas primeiras 48 horas de pós-operatório é igual a telectasia. Todo ano tem uma questão dessa. Tá? E para finalizar a nossa aula sobre controle glicêmico. Controle glicêmico no pós-operatório é importante. Lembrem da resposta orgânica ao trauma, a gente tem múltiplos estímulos à elevação da glicose sanguínea. Que até certo ponto, essa elevação ela é importante. É ela que é substrato para o miocárdio, para o funcionamento cerebral, inicialmente para a cicatrização. Né? Manter níveis glicêmicos adequados ajuda a ter esses substratos, ajuda no metabolismo. Isso é benéfico. Mas glicose muito alta, acima de 150, acima de 200 principalmente, começa a ser deletério para o organismo. Né? A glicose se une a proteínas e acaba interferindo no funcionamento dessas proteínas. A glicose alta interfere na migração celular. A chegada de neutrófilos, a chegada de macrófagos acaba sendo diminuída, né, ali na ferida. Então isso interfere com o processo cicatricial. Eu não devo permitir que o paciente tenha glicemias acima de 200. Há quem diga que a gente deva tratar glicemias de 150. A gente deve manter o nível glicêmico abaixo disso, dentro do normal ali, né, dos 90 aos 150. Acima disso, talvez a gente deva tratar. Acima de 200, com certeza, eu devo tratar. Sempre indicado a gente fazer esse controle da glicemia nas cirurgias de médio para grande porte. Nas cirurgias de pequeno porte, eu não preciso. Mas eu tenho uma cirurgia já maior, mesmo no paciente não diabético, eu tenho que fazer o controle glicêmico. É natural da resposta orgânica ao trauma cirúrgico que o paciente tenha uma tendência à hiperglicemia. E quanto maior é o trauma cirúrgico, maior vai ser a resposta orgânica, maior vai ser esse estímulo hiperglicêmico. E eu devo abordar isso. Eu normalmente faço medidas da glicemia capilar, pelo menos de 6 em 6 horas, às vezes até com uma frequência maior. E sempre que eu tiver, aí depende do protocolo institucional, níveis de 150, 180, 200, sempre que eu atinjo aquele nível padrão do meu protocolo institucional, eu vou usar insulina de ação rápida, na maioria das vezes por via subcutânea, para poder fazer a correção glicêmica. Manter um nível adequado de glicemia para que o paciente não tenha prejuízo na resposta inflamatória, não tenha prejuízo na cicatrização. Tá bom? E assim eu termino essa aula sobre o pós-operatório. Esse tema sozinho representa mais de 5% das questões dos concursos de prova. Então é um tema bastante relevante. Junto com pré-operatório e com trauma, são os 3 temas mais comuns na grande maioria dos concursos. Então é muito importante a gente estudar, a gente entender essas questões de pré, de pós-operatório, né? E bons estudos para vocês. Até a nossa próxima aula.